Da tribuna, o senador Magno Malta pediu urgência na instalação da CPMI, que vai investigar os atos do dia 8 de janeiro. O senador apontou que muitas narrativas estão sendo propaladas, mas é possível esclarecer os fatos com a instalação da CPMI. Ele disse: nós podemos desfazer todas essas coisas com a CPMI do dia 8. Quebraremos sigilos, ouviremos pessoas. E essa CPMI, que já nasce mamando, já nasce nascida, basta tão somente ser lida numa reunião do Congresso Nacional, senhor presidente, revelará realmente quem são os baderneiros. Imagino que parte sejam os mesmos de 2016, que botaram fogo na esplanada. Magno Malta lembrou que quando houve vandalismo e depredação de prédios públicos por parte da extrema esquerda, não apenas não houve punição, mas houve defesa dos vândalos, que foram chamados de manifestantes. O senador lembrou ainda que por anos houve manifestações de patriotas sem um único incidente. O senador lembrou a responsabilidade dos parlamentares, dizendo: o tamanho desta casa, a casa da federação, tem um tamanho tão tremendo que não pode fugir ao seu dever neste momento. É preciso abrir a CPI do dia 8 de janeiro. Após uma parte do senador Girão, Magno Malta lembrou ainda aos colegas que, além de seus deveres constitucionais como senadores, os parlamentares devem respeito aos próprios colegas, já que todos ali são eleitos pelo povo. Magno Malta disse: nós aqui no Senado, nós temos que distensionar esta casa, porque todos nós somos senadores e queremos que a casa seja protegida e cumpra o seu papel. Nós não somos inimigos do Senado. Existe oposição, existe situação, sempre existiu isso. E precisamos nos respeitar e dar respeito às pessoas. Nós somos oposição ao governo, não somos oposição um ao outro aqui dentro de jeito nenhum. O senhor pode falar o que quiser e eu sou obrigado a te respeitar. Aliás, devo respeito. Ele pode falar o que quiser, eu devo respeito. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra os seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo.
Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que foi extinto pela graça presidencial. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano e meio. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Nesses inquéritos, em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores estão sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. A capacidade de síntese do ex-senador Eduardo Suplicy, que tem uma capacidade muito grande de síntese. Suplicy, ex-senador. A mim falta essa capacidade que ele tinha de síntese. Senhor presidente, senhores senadores, ainda tratando do assunto retaliação na área do turismo, essa cadeia toda atingida, e quero discordar que essa retaliação não seja ideológica, claro que é ideológica, e tem um fator claríssimo diante dos nossos olhos. Está no Rio de Janeiro aportado um navio de guerra do Irã. Isso é ideológico ou é amor? Um navio de guerra e que fez uma grande festa. E essa casa precisa saber quem estava na festa. Está aportado
no Brasil. E aí os Estados Unidos entram na lista de retaliação. O Irã está na lista dos Estados Unidos de retaliação por conta de uma palavra que está muito em moda no Brasil. Está em moda nos discursos dessa casa. Muita coisa já ouvimos, golpistas, terraplanistas, agora, genocídio. Assim, isso é bobagem. Mas nós podemos desfazer todas essas coisas com a CPMI do dia 8. Quebraremos sigilos, ouviremos pessoas. E essa CPMI, que já nasce mamando, já nasce nascida, basta tão somente ser lida numa reunião do Congresso Nacional, senhor presidente, revelará realmente quem são os baderneiros. Imagino que parte seja os mesmos de 2016, que botaram fogo na esplanada. E aqui quero relembrar o então governador Hollenberg, que foi colega nosso nessa casa, do PSB. E ele colocou a polícia para reprimir os black blockers, botando fogo em ministérios, incendiando a esplanada. E depois eu fui obrigado a ouvir discurso de senador aqui, meus olhos estão lacrimejando aqui, mas isso aqui é bomba de efeito moral, gás lacrimogêneo, sei lá o que jogaram contra as pessoas manifestantes, os manifestantes que botaram fogo na esplanada. Os mesmos manifestantes que invadiram o Supremo, quebraram tudo. Os mesmos que invadiram a Câmara. Nunca foi ato antidemocrático, foi um ato democrático. E com discursos, então essa narrativa não cola se precisar de mim. Porque em nenhum momento vou me acovardar e vou falar. Ouvi de um ministro aqui no dia da votação da eleição do nosso presidente Pacheco, não vamos fazer isso, porque isso pode resvalar em senadores. Olha, se você está falando de quem? Se estiver falando de mim ou sobre mim, abra a CPI. Que se eu cometi algum ato, claro que eu tenho que pagar. Mas o Brasil não conhece. O Brasil conhece só um chamado César Battisti. Esse foi inocentado pela nossa Suprema Corte. O seu advogado brilhantíssimo pegou um indivíduo que crianças junto com a família dentro de casa, está preso, prisão perpétua na Itália, e fez uma delação premiada. A delação dele, ele assume todos os crimes que fizeram dele inocente aqui no Brasil. Ora, se nessa CPI do dia 8 de janeiro conseguirmos encontrar alguém que seja próximo a César Battisti. E eu me lembro do dia do julgamento dele, estava cheio de senadores. O senador Neri, que é uma boa pessoa lá do Pará, estava lá. O senador Randolph também. Eu tenho até a foto. Grandona assim, se quiser até eu mostro, né? Eles estavam lá e eles fizeram uma festa na hora que o homem foi inocentado. O homem é decente, não é terrorista. Eu quero que na CPI encontremos um pelo menos se assemelha a essa criatura que é criança. Ah, vai resvalar em quem que resvale em quem quiser. Quem cometeu o crime que pague. Se alguém se vestiu de verde e amarelo e veio cometer o crime no Senado, pague. Mas eu já participei de centenas e centenas de movimentos no Brasil, patriotas cantando o hino nacional, milhões de pessoas, milhões e milhões. Quando eles iam embora, não ficava nenhum copo no chão, não tinha ocorrência policial. Então os fatos, e existem já tanta coisa na mão das pessoas, tantos vídeos reveladores, e uma CPI. Eu pergunto a Vossa Excelência que está presidindo a casa, por que 100 anos no sigilo do Palácio do Planalto? Mas na campanha política dizia que não ia ter sigilo em um dia em nada. Mas era uma tentativa de atingir Jair Bolsonaro. E assim eu queria que alguém, se alguém viesse ao plenário
fizesse um discurso e me mostrasse 3 atos inconstitucionais de Jair Bolsonaro. 3. Eu calo minha boca, vou botar a viola no saco. Não, vou melhorar. 2 crimes de Jair Bolsonaro contra a Constituição. 2. Eu boto a viola no saco também. Não, vou melhorar. 1 crime, 1 ato antirrepublicano de Jair Bolsonaro. Eu boto a viola no saco e vou embora. Me calo e sou um homem capaz de pedir desculpa, porque dizia minha mãe analfabeta profissional que só os tolos não mudam. E eu vou mudar. Mas que é preciso o tamanho dessa casa, a Casa da Federação, tem um tamanho tão tremendo que não pode fugir ao seu dever nesse momento. É preciso abrir a CPI do dia 8 de janeiro. As pessoas estão indo para casa em liberdade. Você não prende um tempo por 60 dias. Estão indo em liberdade. Eu tenho ido ao presídio, assim, estou quase morando na Colmeia, estou quase morando na Papuda. Quando não entro, fico na porta, acompanho a saída, vou para o CIMI. Ver as patriotas, os patriotas, homens e mulheres que têm trabalho, que têm empresa, têm emprego, alguns são funcionários públicos, senador, e que já foram demitidos nos seus estados, e nós temos que fazer uma ação coletiva para que não haja demissão dessas pessoas. Muitos chegaram à noite e foram presos de manhã. E tem uma coisa, levados para uma emboscada. Emboscada. Entrem no ônibus. Vocês irão seguros para casa. Nós levaremos vocês à rodoviária. Não nos ônibus que vocês vieram, nos nossos. De boa fé eles entraram. Rodaram a cidade para que a mídia pudesse filmar o dentro dos ônibus. Se o Brasil tivesse esse tanto de terror, nós era pior do que o Rio. Nós éramos piores do que o ISIS. Um país desse tamanho, com tanto... Era explosão de prédio, de banco, todo dia. De onde saiu isso? Narrativa. Eu vi um vídeo do presidente Lula dizendo assim: Bolsonaro nunca mais voltará ao poder. Nós temos que seguir criando boas narrativas. Ele que disse, não foi eu. Não sei nem se estava bêbado, mas foi ele que disse. Boas narrativas. Ok. Terraplanistas, negacionistas, sem problema. Golpistas. Essa semana eu fiz um discurso falando sobre o Temer, o nosso ex-presidente da Câmara, ex-presidente do PMDB, ex-presidente da República, que fez 2 grandes reformas, e o presidente atual, onde vai, ele faz questão de citar o nome do Temer, que deu um golpe. Que deu um golpe. Eu não sei como isso não sensibiliza os correligionários do ex-presidente Michel Temer. E eu dizia aqui dessa tribuna, senhor presidente, senhores senadores, senador Wellington Fagundes, que se Temer deu um golpe e o golpe resultou muito bem para ele e ele assumiu após o golpe, todas as atitudes, todas as ações dele têm que ser anuladas. É preciso anular a reforma da Previdência, é preciso anular a reforma trabalhista, que voltou a gerar emprego. O empresário parou de ter medo, senador Girão, porque o indivíduo arruma um emprego, sai com 6 meses e leva metade do restaurante do cara. Os tribunais do trabalho viviam cheios de processos, todo mundo era processado. Litigância de má fé, uma frase criada pelo relator, nosso querido líder Marinho, Rogério Marinho, que foi o relator da reforma da Previdência. Eu já falei sobre esse assunto. Então, o ato de nomeação
do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, será anulado? A indicação dele para o Supremo, anulada? As decisões que ele tomou, anuladas? Porque se foi um golpe, quem diz isso é o presidente da República. Não sou eu. Nós conhecemos a linha do tempo. E na linha do tempo, nós sabemos que Michel nem assinou o golpe, nem pediu o golpe, nem votou, porque Michel era vice-presidente da República. Interessante que eu não subi à tribuna para falar desse assunto, ou repetir esse assunto, mas acho que é muito importante, porque a CPI é importante. 8 de março. No dia 8 de janeiro. No dia 8 de março. E aí, essa movimentação humana das autoridades, nós tivemos lá com a ministra Rosa Weber, senador Girão, uma movimentação humana e divina, divina acima de tudo. Eles começaram a ser mandados para casa, e mais, senador, ao colocar a tornozeleira eletrônica, eu acompanho lá, e fico pensando, eu sou o autor da tornozeleira eletrônica em 2005, no meu primeiro mandato. Se não tivesse tornozeleira eletrônica, eles estariam segregados, porque não poderiam ir para casa. E eu quero agradecer muito a Deus, senador Girão, porque na sua infinita misericórdia, bondade, tem mexido com o coração das autoridades. Não é homem, não é mão de homem. Quem somos nós? Diante da tragédia que nós estamos vivendo, onde o Brasil está vivendo uma mudança de regime. Não é um presidente que perdeu e outro ganhou. Não, é um cerco ideológico que nós estamos vivendo. Pois bem, eles estão indo para casa. Amanhã, mais uma leva de mulheres. Hoje teve uma leva de homens. E a justiça, ela vai se estabelecendo. Eu quero ler um texto aqui muito importante. É que esse texto importante... Senador Magno, enquanto o senhor puder me fornecer uma parte... Sim. Pode? Posso. Eu, em primeiro lugar, queria dizer que poucas vezes vi um orador como o senhor falar de uma forma tão fácil a realidade que nós estamos vivendo aqui nesse Brasil, onde os valores estão invertidos, onde não há governo. O que a gente vê que está acontecendo agora no governo Lula, no governo, é o nome que a gente tem que dar, é uma aberração. Tudo que ele falou durante a campanha, fazendo o inverso nas pautas, colocando as pessoas em polvorosa, com atitudes incoerentes, onde o fígado, onde a revanche está acima de qualquer razoabilidade. E esses atos do dia 8 precisam ser investigados. Nós estamos demorando muito. Eu quero fazer aqui essa ponderação. Já ouvi em bastidores que pode ser dia 28 de março a reunião tão esperada do Congresso Nacional, onde vai ser lida essa CPMI, porque o brasileiro lá fora está confundindo CPI com CPMI, não tem nada a ver. Nada. Uma é aqui do Senado, que é a CPI. A outra, inclusive essa eu tenho que dar os parabéns ao senador Rodrigo Pacheco, porque devolveu lá para o ministro Gilmar Mendes dizendo que não vai abrir, porque as assinaturas da legislatura passada que estavam nesse requerimento. E quer mais? A legitimidade quem tem é a CPMI. Esse M faz toda a diferença. Por quê? Onde é que houve a presença de vândalos depredando? Foi só no Senado? Não! Foi lá na Câmara dos Deputados. É como aquela história do Capitólio.
lá nos Estados Unidos. O que é que aconteceu lá? O Congresso foi investigar. E 2 anos depois, a gente está vendo a verdade. Que no Brasil não demore esse tempo todo, porque tem gente sendo injustiçada. Fui com o senhor lá na Papuda e a gente viu. Mendigo que estava lá no quartel foi arrastado. Tem autista. Tem problemas com pessoas com comorbidades ainda, enquanto a gente está aqui discussando, estão sofrendo lá. Que essa celeridade seja cada vez mais dada pelas autoridades, porque, como dizia Martin Luther King, o grande humanista pacifista, pastor, Sim. ele dizia o seguinte: uma injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Que essa CPMI, ela venha, porque as 2 casas foram depredadas e os senadores e deputados é que tem que fazer esse trabalho de investigação que o povo brasileiro está esperando ansiosamente. Muito obrigado, senador. Incorporo a parte do senador Girão ao meu pronunciamento, peço a taquigrafia. Quem pede por justiça tem que ser justo. A ministra Rosa Weber foi à colmeia e foi acompanhada do ministro Alexandre de Moraes. E eles entraram na cela, desaconselhados pela segurança de não entrar. A ministra foi corajosa, a presidente do Supremo. Ela entrou, porque ali não tinha ninguém perigoso. E ela perguntou quantos banheiros tinha para aquelas mulheres, 150. E a doutora Camille, que foi homenageada hoje aqui, diretora do complexo feminino do presídio, disse 2. Ela pediu para ver, ela foi lá ver os banheiros, junto com o ministro Alexandre de Moraes. E ao final, as presas pedem para orar com eles um Pai Nosso. E eles oraram um Pai Nosso com as presas. Vivemos tempos difíceis, mas eu estou dizendo que não é atuação humana isso. Não é porque fulano falou, porque alguém chiou, porque alguém gritou. Não. Esse é um tempo de uma ação divina que nós esperamos para todo o país, em todas as áreas e em todos os setores. E confio nisso, presidente. Que Deus nos proteja no momento de tanta dificuldade. E nós aqui no Senado, nós temos que distensionar essa casa, porque todos nós somos senadores e queremos que a casa seja protegida e cumpra o seu papel. Nós não somos inimigos do Senado. Existe oposição, existe situação. Sempre existiu isso. E precisamos nos respeitar e dar o respeito às pessoas. Nós somos oposição ao governo. Não somos oposição um ao outro aqui dentro. De jeito nenhum. O senhor pode falar o que quiser e eu sou obrigado a te respeitar. Aliás, devo o respeito.